queria que você comentasse agora sobre os tons pineais. Now about the pineal tones. The pineal tones. Yeah. Okay. So, if the greater purpose is really about the human potential, Então o propósito maior é realmente a respeito do potencial humano. what are the ways of moving to another level of consciousness, perception, and capability? Então quais são as maneiras de nos movermos para um outro nível de consciência, percepção e habilidades? And this all began with the Cryon Channel. Tudo isso começou com uma canalização de cryo. The last thing I thought I would be doing as a Johns Hopkins trained medical doctor A última coisa que eu pensei que estaria fazendo como um médico treinado na Universidade Johns Hopkins would be going on stage and singing weird tones and noises. seria entrar num palco e cantar sons e ruídos estranhos. Much less that people would ever want recordings of them. Muito menos se houvesse alguém gravando esses sons. And I'll describe the origin of it, E eu vou descrever qual a origem desses tons, because there's a profound message. porque é uma mensagem muito profunda aí. So a man wakes up one day, Então um homem acorda um dia and on his front lawn there's this massive block of granite. e no jardim na frente da casa dele, no gramado, há essa bloco de granito massivo. And it's too big for any machine to take away. Ele é grande demais para qualquer equipamento retirá-lo de lá. And he's really perplexed. E o homem está realmente perplexo com aquilo. But then he gets a brilliant idea, Mas então ele tem uma ideia brilhante. and he hires a sculptor. E ele contrata um escultor. And the sculptor creates the most beautiful work of art the E o world has escultor ever seen. cria a mais bela obra de arte que ele já tinha visto. And Cryon went on to explain that our DNA is like that. E o cryo, isso é uma mensagem de Cryon, né? E o Cryon continuou explicando que o nosso DNA é como isto. That our DNA has everything we require for complete and total mastery. Que o nosso DNA tem tudo que é necessário para a nossa completa e total mestria. And he says it's blocked. Mas ele diz que tudo isso está bloqueado. And this gets very esoteric and unprovable Isso agora se torna muito esotérico e algo que não se pode provar. until we have multidimensional sensors. Até que tenhamos sensores multidimensionais. It is described that DNA isn't just 4D physical. Então é descrito que o DNA não é apenas física de 4 dimensões. In the esoteric metaphysical world, you've probably even talked about this on your show, No mundo metafísico, esotérico, provavelmente vocês até falaram sobre isso no seu programa, that the full information is multidimensional and described as 12-stranded. a informação completa é multidimensional e o DNA é descrito como tendo 12 camadas, 12 fitas, né? ou 12 fitas. Yeah. And there's even a Cryon book that describes the 12 layers and what each of them does. E até mesmo um livro de Cryon que descreve as 12 camadas e o que cada uma delas faz. And that this higher dimensional ability, the things that the masters do, E essas habilidades multidimensionais mais elevadas são as coisas que os mestres realizaram. is related to activating all the dimensionality, Tudo all the isso strands. está relacionada a ativar toda a dimensionalidade, todas essas camadas ou fibras ou fitas, se quiser chamar assim. So what Cryon described was that almost all of humanity has 8 strands blocked by what he described as an 8-dimensional filter. Então, o que Cryon descreveu que a maioria da humanidade tem 8 dessas camadas ou dessas fibras bloqueadas. É como se fosse um filtro de 8 dimensões. Ele descreveu dessa forma. So it's limited to a basic material reality. Então, ele está limitado a uma realidade, basicamente uma realidade material. So if you heard there was an 8-dimensional filter blocking your full abilities, what would your first question Se be? você ouvisse essa informação de que há filtros de 8 dimensões bloqueando as suas habilidades, né, o que você faria? A primeira coisa que você faria?
Eu tentaria desbloquear. To unblock the filters. Exacto. Yes, of course. So 2 weekends later, Então, 2 finais de semana depois dessa informação de Cryon, I spent an afternoon in meditation ele passou uma tarde em meditação and used inner vision e usou a visão interior to see the filter. para ver esse filtro. And then I began spontaneously to make tones. Então ele começou a produzir tons de forma espontânea. And just like that bridge, if you've seen that movie where the wind gusted at a certain frequency and the bridge started to wave and eventually collapse, Então, Yes. vocês já viram esse filme onde tem uma ponte e o vento começa a soprar numa certa frequência e a ponte começa a se mover e de repente ela colapsa, ela quebra, né? as I made certain tones, I saw this energy building in a wave in the filter. Então, conforme ele produziu determinados tons, ele viu essa energia se intensificando em uma onda naquele filtro. And at a certain point, the energy transmuted the strands into the power to activate it. So it went from blocking it to transmuting into energy to activate the strands. E em certo ponto, naquele bloqueio foi transmutado de um bloqueio, de um filtro, para ativação de uma energia que ativa, na verdade, essas camadas, essas habilidades interdimensionais. And that became the first level of the pineal tones. Então aquilo se tornou o primeiro nível dos tons pineais. And it came with an intention, Isso veio com uma intenção, an affirmation. uma afirmação. So the very first level comes with, and this was in 3 persons, first, I, you, and we, but I'll just describe it in the first person, Então ele vai descrever na primeira pessoa essa afirmação, which is, I, as a being, que é eu como um ser, am eternally pure and perfect, sou eternamente puro e perfeito. and anything that appears to be other than perfection E qualquer coisa que pareça ser, qualquer coisa que não seja perfeição, is merely the illusion of this experiment of our experience. é meramente uma ilusão desse experimento na nossa experiência. So the intention of the first level is remembering your divine eternal perfection. Então a intenção do primeiro nível é lembrar-se da sua perfeição divina eterna. And then about a month later, I got the second level, Então, cerca de um mês depois, ele recebeu o segundo nível, which was about intensification and amplification. que se tratava de intensificação e amplificação. So level 1 starts the process and then it amplifies in the second. Então, o nível 1 inicia o processo, depois ele amplifica no segundo. And the third is returning to the seed sound of creation. E o terceiro é retornar ao som semente da criação. And then levels 4 and 5, as Quine describes in the book, are the Akashic record layer. E os níveis 4 e 5, como Cryon descreve no livro, são a camada dos registros akáshicos. How to mine the Akash and remember anything you've mastered overnight. Como minerar, o registro akáshico e lembrar-se de tudo que você já desenvolveu em termos de habilidades num piscar de olhos. Without having to study from scratch. Sem precisar começar a estudar do zero. Level 6 was about opening interdimensional communication and telepathy. E o nível 6 era sobre abrir comunicação interdimensional e telepatia. Activating the telepathic channels. Ativar os canais telepáticos. You can actually feel it resonating in those channels. Você pode literalmente sentir ele ressoando naqueles canais. Level 7 is about the energy and information of all the masters that have ever been, are, or will be, entering as points of light in the pineal. O nível 7 é sobre a energia e a consciência de todos os mestres que já foram, são e serão entrando na pineal do seu... sua pineal. And level 8 is about moving into the quantum foam. E o nível 8 se trata de mover-se para o que é chamado de espuma quântica. Which is the 0 point. You've probably talked about how the energy density of the vacuum is nearly infinite. Que é o ponto zero, que se fala que a energia, o potencial energético do vácuo é quase que infinito. So it's about amplifying the ability to manifest with thought, the first step of manifesting with thought. É amplificar a habilidade de manifestar com o pensamento. Então, o primeiro passo para manifestar com o pensamento. And I was starting to teach these, and I would teach 8 levels over a 2-day weekend.
E ele estava começando a ensinar isso, e ele ia ensinar esses 8 níveis num final de semana. And then there was a big event in Moscow, and in just a week we gathered 300 people to do levels 1 through 8 in just a few hours. E houve um grande evento em Moscou, e no final de semana tinha mais de 800 pessoas, e eles iam ensinar esses níveis em apenas 3 horas. And there was a Cryon channel at the very end. E houve uma canalização de Cryon no final desse evento. And what he said was, I was mining the Akash and I was remembering these tomes like I had done them 26,000 years ago in ancient Lemuria. Então o que o Cryon disse é que o que estava acontecendo é que ele estava minerando o acástico e se lembrando daqueles sons como ele tinha os produzido ou reproduzido há 26 mil anos atrás na Lemúria. It's Lemurian, basically a galactic language, Então é uma linguagem lemuriana, basicamente uma linguagem galáctica, for awakening dormant DNA. para despertar o DNA adormecido. He said that even though, as Ya'i, that was my Lemurian name, Ele disse que mesmo como Ya'i, que esse era o nome lemuriano que o Cryon revelou do Dr. Todd, because I had legendary longevity in that lifetime, porque ele tinha uma longevidade lendária naquela vida, that I didn't need the temple, I did it just with the tones I just shared. que ele não precisava de usar o templo do rejuvenescimento. Ele se rejuvenescia apenas com os tons que ele estava compartilhando. And that the people that were there that night would live longer lives for having used the tones that night. E que as pessoas que estavam lá naquela noite viveriam vidas mais longas só por ter usado aqueles tons naquela noite. And that if they used them more often, the effect would be even greater. E que se ele usasse os tons mais frequentemente, os efeitos seriam ainda maiores. And he described that the part you hear is only the smallest part. E o Cryon descreve que a parte audível é apenas a menor parte desses tons. It's like there's a symphony in the room next door, É como se houvesse uma sinfonia tocando numa sala ao lado. and all you hear is the buzz of the snare drum. Tudo que você ouve é aquele ruído da sinfonia. But that buzz carries information of the whole symphony. Mas aquele ruído carrega a informação da sinfonia inteira. Just the same way, the audible part is a small part, and the higher frequency tones wrap around the interdimensional DNA and awaken it. E da mesma forma, a parte audível é apenas uma parte minúscula, e a parte interdimensional, na parte mais elevada, das vibrações mais elevadas, se embrulha ao redor desse DNA multidimensional e ativa. And he also said that we'd created a permanent portal in Moscow to forever raise the vibration of the city. Ele disse que nós criamos também permanentemente um portal permanente em Moscou para aumentar a frequência. When I got to the 16th level, there was another Cryon channel that began, for the first time I'd ever seen it, with an assignment from Cryon. E quando ele chegou no 16º nível desses tons, houve uma canalização de Cryon com uma informação inusitada. A informação de Cryon, a canalização começou com uma tarefa atribuída por Cryon a ele. He said, "Greetings, dear ones. This is Cryon of Magnetic Service. Ele disse: saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Ya'i, E aí, I have an assignment for you. eu tenho uma tarefa para você. I'll tell you what it is, Eu falarei o que é, and where it is, e onde será, and when it is. e quando acontecerá. And you don't have to do it, E você não precisa fazer, but I know you will." mas eu sei que você vai fazer. So I did. E então ele fez. And he took us to a stadium 26,000 years ago. Então ele levou nessa mensagem a um estádio há 26 mil anos atrás. And there were 800 singers, E havia 800 pessoas cantando. 400 on one side, 400 on the other. 400 de um lado, 400 do outro. And he said the tones are much more powerful when they're done in pairs, E ele disse que os tons são muito mais poderosos quando eles são cantados em pares, creating interdimensional overtones and harmonics. criando harmônicas e sobretons interdimensionais. And 16 was good, but there were actually 24 levels. E que 16 níveis era muito bom, mas na verdade havia 24 níveis desses tons. So the assignment was to remember the 8 missing levels, E então a tarefa seria se lembrar dos 8 níveis que ainda estavam faltando, remember how they paired together, e lembrar-se como eles eram cantados em pares, remember the order, lembrar-se da ordem como eles eram cantados. and on December 21st, 2012, E então em 21 de dezembro de 2012,
the date of the end of the Mayan calendar, que é a as you data remember, do final do calendário maia, como vocês se lembram. to gather at least 400 people Juntos, pelo menos a tarefa era reunir pelo menos 400 pessoas on the island of Maui, na ilha de Maui, no Havaí, where it was last done a galactic cycle of 26,000 years ago, algo que tinha sido feito há 26 mil anos, no último ciclo galáctico, há 26 mil anos, and recreate for the first time in the galactic cycle a Lemurian choir. e criar pela primeira vez nesse ciclo galáctico um coro lemuriano. And we did. E nós fizemos isso. And we actually had over 900 Na verdade, choristers tivemos mais de 900 pessoas cantando naquele coro, from over 60 countries. de mais de 60 países. And when I asked who remembers being with me 26,000 Quando ele years perguntou ago, quem se lembrava de ter estado com ele há 26 mil anos atrás, the last time this was done, da última vez que aquilo foi feito, over half the people raised their hand. metade das pessoas levantaram as mãos. It's a 26,000 year appointment. Então foi um reencontro. reencontro, uma reunião marcada de 26 mil anos, há 26 mil anos atrás. And were you at that one? Yes, I Ah, was there. pretty amazing, wasn't it? Wow, amazing. Mm-hmm. Fantástico, eu estava lá também, eu e a Cláudia estivemos lá no primeiro. Mm-hmm. He's been our Portuguese translator. He's so good at it. O tradutor do português, né? Diz ele que eu sou bom. Thank you. And he said we had turned the key within a lock, Então, Cryon tinha dito que nós viramos uma chave na fechadura. and that made available what he called 12 nodes on the planet. E ele disse que estavam disponíveis, né, o que ele chamou de 12 nodos no planeta, Which are time capsules for how to create an enlightened planet. que são cápsulas do tempo sobre como criar um planeta iluminado. And each node had a corresponding null. E cada nulo tinha de cada nodo tinha um nulo correspondente. The nodes were places where people are attracted, like Maui, Glastonbury, Mount Shasta. Os nodos estão em lugares para onde as pessoas são atraídas, como Maui, Monte Shasta, Glastonbury. But the nodes are where people don't generally go. Mas os nulos são lugares onde as pessoas geralmente não vão. The nodes are where the crystalline grid is amplified, Os nodos são áreas onde o que o Cryon chama de rede cristalina é amplificada. and the nodes are where it's minimal. E os nulos é onde essa energia é mínima. And I thought that might be it. Ele pensou que aquilo era tudo. And there are two things that were interesting. E houve duas coisas que são muito interessantes. The biggest compliment was Quine said we were shockingly accurate at recreating a Lemurian choir. Então, o melhor cumprimento, parabenização, Elogio. elogio, exato, foi que nós somos chocantemente acurados na criação daqueles coros, dos tons. And the second was that he then gave the assignment for where to do the next choir, Então, o segundo foi que ele deu a tarefa para onde fazer o próximo coro, which is in the Mayan Riviera in que Cancun. foi na Riviera Maya, em Cancún. And then he paired the first null, which was the Tibetsi Mountains in Chad. Então, houve o pareamento do primeiro nodo com o primeiro nulo, que foi nas montanhas Tibete, em Chad, África. And about once a year, once we finished a choir, we'd know where it paired and where the next choir would be. Então, uma vez por ano, uma vez que nós terminávamos um coro, nós sabíamos qual que era o par do nodo e do nulo e para onde seria o próximo coro que seria cantado no ano seguinte. So the grand finale, Então, o grande final, the 12th choir of 12, o 12º coro de 12, in 12 years, em 12 anos, is going to be back on Maui 12/12/24. vai acontecer de volta em Maui, em 12 de 12 de 2024, esse ano. And there are two things that this final choir, the Aloha choir, is designed to accomplish. E há duas coisas que esse coro final, esse coro chamado Aloha, ele é projetado para realizar. And this is Crine information. Isso é informação que vem de Cryon. I can't prove this scientifically. Eu não posso provar isso cientificamente. I'm a scientist too. Eu sou um cientista também. That this is going to activate the 12 pairs of nodes and nulls that are now fully paired, Então, esses 12 pares de nodos e nulos que agora estão totalmente pareados,
as an accelerated engine of planetary clearance. Isso é como se fosse um mecanismo acelerado de purificação planetária, Where the collective suffering of humanity for thousands of years onde o sofrimento coletivo da humanidade por milhares de anos will be collected in the nulls and burned off in the nodes. vai ser coletado nos nulos e queimado nos nodos. The second thing E a segunda coisa, that may be of a special interest que pode ser de interesse especial, is he said it will activate a previously dormant interdimensional 24th chromosome pair. é que nós vamos ativar, né, um par de cromossomos que estava, digamos assim, inativo, que é o 24º par de cromossomos no DNA. So imagine a 24th chromosome pair that is all about creating magic. Então imagine um 24º par de cromossomos que tem tudo a ver com criar magia. And it's probably what's activated in the masters that do the things that we're frustrated we're not doing yet. E provavelmente era isso que estava ativado nos mestres, que faziam as coisas que nós ainda não éramos capazes de realizar. So it's a way to do that. Então é uma forma de fazer aquilo. Muito bom.